Como é que você vai estar em 2124? Como nós estamos no último dia do ano, eu pensei em tratar desse assunto. E quem aqui entendeu o tema? Vocês repararam, né? Não é 2024, 2124. Alguns irmãos entraram, mas Marcos, você colocou a data errada. Não, vai amanhã cedo lá que você vai ver o propósito que é. Como é que você vai estar em 2124? Lembra, o Augusto trouxe o texto e eu nunca tinha me atentado de Tiago. Eu sempre me atentei àqueles que dizem que vão fazer hoje e amanhã. Eu sempre fiquei no amanhã, mas ele fala assim, de fazer hoje. Nós não sabemos se nós vamos estar no final do dia. Mais de 160 mil pessoas vão morrer hoje no mundo. Então elas nem vão chegar a 2024. Em 2124, com absoluta certeza, nenhum de nós vai estar aqui. Não é verdade? Ou alguém... Admitamos que você vai cuidar muito bem da sua saúde, né? Que você vai fazer todos os esforços, se alimentar bem, e que Deus vai permitir que você viva bastante. Você não vai chegar nessa data. Você vai ter morrido. Mas por que falar da morte na véspera do ano novo? Poxa, para que esse pessimismo? Está longe, né? Mas você não vai estar aqui. Que tal a resposta, se você fizer essa pergunta? Porque Deus diz que isso, refletir sobre a morte, é sábio. Eclesiastes, capítulo 7, versos 2 a 4. Gostei muito da NVT nesta versão, em que ela diz, Eclesiastes, capítulo 7, versos 2 a 4, diz assim: é melhor ir a funerais que ir a festas. Afinal, todos morrem e é bom que os vivos se lembrem disso. A tristeza é melhor que o riso, pois aperfeiçoa o coração. O sábio pensa na morte com frequência, enquanto o tolo só pensa em se divertir. Então não é pessimismo, é refletir sobre a realidade. Mesmo porque é óbvio que mas ninguém sabe se a gente vai estar vivo amanhã. É claro que não há problema, e o texto não está dizendo que tem algum problema ir a festas. Não, então não vou mais a festas agora. Hoje à noite, provavelmente todos nós vamos estar juntos com os nossos familiares. É claro, não vai mudar nada, né? Amanhã é um dia como hoje, não vai mudar absolutamente nada. Nem as promessas que a gente supostamente faça vai mudar nada. Mas não tem problema de nós estarmos juntos. Aliás, como no domingo passado foi uma oportunidade de falar do Evangelho, hoje também vai ser mais uma. Para os nossos familiares, aqueles que não sabem quem é Cristo. Deus não é contra ir a festa, mesmo porque Jesus esteve em algumas festas. Mas o fato é que a morte, nos faz pensar sobre o que realmente importa. Irmãos, pense um pouco. Daqui 100 anos, nada do que você fez aqui fora de Cristo vai ter a menor importância. Absolutamente nada. O seu conhecimento, a sua formação acadêmica, o seu poder, dinheiro, prazer, nada disso. Vai ter a menor importância.
E como todos nós somos iguais nesse sentido, morre rico, pobre, branco, negro, intelectual, ignorante, quem tem poder, quem não tem, todo mundo morre. E nós estamos no último dia do ano, eu creio que é pertinente refletir sobre o último dia da nossa vida. E eu queria considerar com vocês 4 questões que nós precisamos saber sobre a morte. Eu já testemunhei aqui um dos assuntos que mais mexiam comigo antes de crer no Evangelho, era esse. Cara, um dia eu vou morrer. E eu sei, eu era um religioso, mas não é por ser religioso. A Bíblia diz que Deus colocou no coração do homem a eternidade. O mais ateu dos ateus sabe que quando ele morrer não acaba. Ele sabe disso. Um dia isso aqui vai acabar. E aí? E aí? E essa é um tema que volta e meia eu trago aqui. Uma das pregações, e que na realidade eu copiei o título de um livro do pastor Irving Lutzer há alguns anos, acho que faz 11 anos. O que acontece 1 segundo após a morte? E tem mais de 1,5 milhão de visualizações. Por quê? Porque, todo mundo quer saber. Todo mundo, por mais que se negue, todo mundo quer saber. Ah, mas está longe, desde quando? Quem somos eu e você para dizer que está longe? Eu e vocês conhecemos pessoas que foram muito, mas muito antes do longe que nós achávamos. Então, eu quero que nós reflitamos um pouco sobre isso nesse último dia do ano. Primeira pergunta, o que é morrer? Mas que pergunta é essa? Afinal, todo mundo sabe. Sabe. O dicionário diz que é a interrupção definitiva da vida, ou o fim da vida. Se nós pegarmos essa definição ipsis literis, significa então que deixa de existir. Você pode interpretar assim, morreu, acabou. Se fosse assim, morreu, acabou, menos mal para muita gente. Mas a morte, de acordo com Deus, em sua palavra, não é o fim da existência. A morte na Bíblia é separação. É a separação ou a mudança de um estado deste lado da existência que todos nós estamos para um outro lado da existência. Nós vimos há algumas semanas que só Deus é eterno. Deus é o único que sempre existiu. Mas a partir do momento que nós fomos gerados, eu e vocês sempre vamos existir. Não fisicamente nessa realidade, porque ela vai acabar. Mas eu e vocês, como pessoas, vamos sempre existir, para sempre. Não existe a aniquilação. Mesmo quando eu e vocês morrermos, nós vamos existir para sempre. Ah, quem disse? Deus diz isso. Eu não concordo, não interessa se você não concorda. Eu não acredito, também não interessa. A morte é separação, e o Senhor, em sua palavra, é claro em afirmar isso em vários textos. E um deles, que eu queria andar um pouquinho com vocês, é um que nós, volta e meia, trazemos, Hebreus, capítulo 9, verso 27. Diz assim: aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Nós não sabemos quem é o escritor de Hebreus. Na história da igreja há um debate, não se sabe quem é
o escritor, mas o autor nós sabemos, é Deus. O autor é o Espírito Santo que inspirou o escritor para escrever esse texto. Portanto, o que está escrito aqui é o que Deus estabelece. E Deus está dizendo que para o ser humano há uma ordem dada por Ele. O ser humano tem que morrer, está ordenado morrer. E isso todos nós sabemos. A não ser que Cristo volte antes, volte ainda enquanto nós estivermos vivos, todos nós vamos passar pela morte. E o texto diz que isso acontece quantas vezes? Uma só vez. É claro ou não? É claro que é claro. Mas o texto também continua dizendo que depois da morte vem algo, que é o juízo, o julgamento. O que é um julgamento? Um ato pelo qual uma autoridade, após examinar os autos do processo, expõe e justifica sua decisão de absolvição ou condenação do réu. E aqui fica claro, então, que todos nós vamos morrer uma vez, passar por um julgamento, e todos nós somos réus. Essa morte é uma mudança de estado. Naquela fração de segundo, e às vezes eu penso sobre isso, você está aqui e de repente você está em uma outra realidade. É uma fração de segundo. Você e eu eu vou estar em uma outra realidade. Eu não vou deixar de ser quem eu sou. Eu vou estar em uma outra realidade, não fisicamente, momentaneamente. Mas a minha alma, espírito, vão estar em uma outra realidade. Nós vamos ver como vai ser esse juízo. Outras realidades ou verdades sobre a morte. Se é uma só vez, a ideia da reencarnação é mentira. E eu ouvi recentemente, para você ver como se começa a apostasia, um dos grandes pregadores da história no Evangelho, dizendo que o Chico Xavier era um homem de Deus. Um dos grandes pregadores do Evangelho na história do nosso país. Disse recentemente, fez questão de dizer que ele está em Cristo. Quem está em Cristo? Ele negava Cristo. Aí ele justifica, mas ele fez muitas boas coisas. Mas ninguém vai ser justificado diante de Deus por fazer coisas. Não há purgatório. Você creu em Jesus, mas não é suficiente, porque você ainda comete pecados. Então você vai ter que passar por um processo para purgar os seus pecados. É mentira. Não há base bíblica nenhuma. E às vezes quer ser usado a Bíblia para se justificar, ou é usado um livro apócrifo que não é inspirado, então não conta, e quando se pega um texto do Novo Testamento para justificar purgatório, é uma distorção, é uma aberração, a distorção que se faz do texto para justificar esse ensino. Então não há reencarnação nem purgatório. O fato é que quando uma pessoa morre, ela vai para uma outra realidade. Não há uma segunda chance, não há uma possibilidade de mudar aquilo lá. E ela vai ser julgada. Deus diz isso em sua palavra. Ela ou será absolvida ou será condenada. E isso vai acontecer comigo e com você. Quando eu e vocês partirmos, nós estaremos dentro desta realidade. Todos nós, como Jesus disse, esse é um Jesus que muitos dos pastores do nosso tempo não gostam. Como Jesus disse em Mateus 5:21, todos são réus do juízo. É claro que há no juízo
aqueles que foram absolvidos e os que serão condenados. A segunda pergunta, e que é pertinente, é: por que fomos ordenados à morte? Porque ninguém tem alegria na morte. A morte não traz alegria em nenhuma situação. É claro que para os cristãos, quando Paulo diz que, por exemplo, morrer é lucro, ele não está pensando na morte em si. Mas mesmo o Senhor Jesus, e eu não entendo isso, que iria ressuscitar Lázaro daqui a algumas horas, ele chora pela morte de Lázaro. Deus chora pela morte de alguém que ele vai ressuscitar, eu não entendo. Mas o fato é que não era dentro do plano de Deus, e a gente tem que tomar cuidado com essa ideia do plano de Deus, que faz parte dos decretos, mas era para que a morte não fizesse, porque se você comer, nós vamos ler o texto, você vai morrer, ou seja, se você não comer, você não vai morrer. Mas por que nós temos que morrer? Deus diz em sua palavra que tudo que ele havia criado era muito bom. Aliás, eu tenho trazido esse texto aqui algumas vezes nos últimos estudos. Gênesis, capítulo 1, versículos 31 e o capítulo 2, o verso 1. Aqui a gente vê uma das divisões de capítulos e versículos que, lembra, foram colocados 1.500 anos depois da Bíblia ter sido finalizada. Nem sempre eles ajudam. A divisão de capítulos e versículos não é inspirada. Mas o texto, e aqui a gente vê que há uma sequência, Gênesis 1, 31 e 2, 1, diz assim: e Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia. Assim foram concluídos, 2:1, os céus e a terra, e tudo que neles há. Tudo que neles há, nos céus e a terra, a realidade física, a realidade espiritual, tudo era muito bom. Porque Deus havia criado, então obviamente, Ele criou tudo muito bom. E Ele não criou a morte. A morte não fazia parte dessa realidade. Tudo havia sido criado muito bom. Não havia mal, dor, sofrimento, pecado, não havia a morte. Mas em algum momento depois dessa criação, um ser criado por Deus, um ser pessoal, muito bom, pessoal e espiritual, ele se rebela contra Deus, que é o diabo, o Satanás, a antiga serpente. E agora então, já não era mais tudo muito bom. Na realidade espiritual, com a queda de Satanás, já não era mais tudo bom. Mas essa queda vai influenciar também um outro ser pessoal, criado muito bom, o homem. O homem e a mulher, criados sem pecado. Deus os colocou em um jardim, em toda a terra, Ele separou um lugar, um jardim maravilhoso. Imagina um jardim preparado por Deus, deveria ser algo sensacional. Ele o colocou, aquele homem e aquela mulher, com alguns deveres, com funções diferentes, ainda que fossem os dois, foram criados à imagem e semelhança de Deus. Homem e mulher são imagem e semelhança de Deus, mas havia funções diferentes. E nós entendemos, pelo texto que diz que na viração do dia Deus vai conversar com eles, então nós entendemos que eles tinham uma oportunidade, uma possibilidade de conversar com Deus todo momento. A Bíblia diz que eles ouviram os passos de Deus no jardim, quer dizer, provavelmente uma manifestação, e alguns irmãos eu creio que era o próprio Senhor Jesus ali. Eles tinham a possibilidade de se relacionar com Deus. Ou seja, eles tinham absolutamente tudo. Tudo. Uma realidade absolutamente perfeita. Mas Deus coloca uma única ordem. Gênesis, capítulo 2, versos 16, eles tinham tudo. Havia várias árvores de frutos que eles poderiam, mas há uma só que ele não poderia. E Deus diz assim, Gênesis 2, 16 e 17, e o Senhor Deus ordenou ao homem:
Coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você vai morrer. E aqui é a primeira vez que o verbo morrer aparece. Depois dessa, em Gênesis, são dezenas de vezes. E o fulano de tal viveu e morreu. Viveu, morreu. Viveu, morreu. Morreu, morreu, morreu. Todos eles. Pouco tempo depois da ordem de Deus ao ser humano, o rebelde Satanás tenta Eva. E então no verso 6 acontece a tragédia. Gênesis capítulo 3, verso 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Deus deu a ordem para o homem, obviamente ela já sabia, ela toma a iniciativa, e ele que deveria cuidar do jardim dela, segue a sua mulher, e os dois comem. É uma metáfora, não tem nada de metáfora, isso é uma realidade. Não é o fruto em si, mas é a desobediência, a rebeldia contra Deus, que é punida. E é punida com a morte. Lembra, Deus disse, no dia que você comer, você vai morrer. Olha, aqui a gente vê a realidade. Primeiro, o homem não deixa de existir ali, deixa? Fisicamente não, Adão vai viver mais de 900 anos. Mas Deus disse que ele ia morrer, sim, ele morre, e lembra o que é morte? Separação. Naquela hora ele morre espiritualmente, que é o que Paulo vai dizer lá na frente em Efésios, vocês estavam mortos em seus delitos e pecados. Naquela hora, Adão e Eva morrem para o relacionamento com Deus. Morte é separação. Naquele momento eles estão separados de Deus. Sim, Deus ainda vai falar com eles, vai ordená-los, Deus ainda em sua misericórdia vai abençoá-los com filhos, mas acabou o relacionamento. Naquela hora entra o pecado, naquela hora, por causa do pecado, entra a morte. A resposta é essa. Por que está nos ordenado morrer por causa do pecado? E desde eles, até chegar em nós, todos nós nascemos em pecado e cometemos pecados, estamos separados de Deus, que é o que a palavra vai dizer em Romanos capítulo 5, verso 12. Deus está explicando agora por meio do apóstolo Paulo por que nós morremos. Romanos capítulo 5, versículo 12, diz assim: da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. E aqui está a explicação. O pecado, que é desobediência ao que Deus ordena, entrou no homem. E para Deus o pecado, e nós não sabemos, o Jonatas disse aqui, que nós não conseguimos entender a santidade de Deus. Nessa realidade, impossível, totalmente impossível entender o Deus que é santo. Nós somos há anos-luz distantes do que é santidade da perspectiva da palavra de Deus. E porque Ele é santo, e aí o santo é separado do pecado, Deus não tolera, Ele não aceita de forma alguma qualquer pecado. Deus, tem coisas que Deus não pode, sim, Ele não pode aceitar o pecado. Ele tem que tratar com o pecado. Ele não pode jogar o pecado debaixo do tapete, porque Ele é santo, Ele não pode então, Ele não pode deixar de ser santo. Para o Deus que nós cremos, o Deus da Bíblia, um único e verdadeiro Deus,
O pecado é tão grave que a dor, sofrimento, a perversão, o mal, a morte são estabelecidos como consequências. Você me desobedeceu e ele estabelece consequências para o diabo, consequências para o homem, consequências para a mulher, para a natureza. A morte entrou no mundo por causa do pecado. É grave ou não? Mas espera aí, por ele desobedecer, comendo um fruto só por causa disso? Pois é, só por causa disso não. É porque o Deus que ordenou é um Deus santo. E por isso é grave. E não há nada, absolutamente nada que o homem possa fazer quanto a isso. Esses dias eu estava vendo uma reportagem de um homem que é multimilionário nos Estados Unidos, ele está tentando rejuvenescer 20 anos. E vai continuar tentando, até morrer. Impossível. É interessante que ele vive dentro de uma bolha para tentar rejuvenescer. Mas que vida é essa? Se protegendo de tudo quanto é tipo de coisa. É ridículo isso. Essa é a sabedoria humana. Não há nada que o homem possa fazer quanto à realidade da morte. Apesar de hoje, não comparativamente com Adão, porque ele viveu 900 anos. Deus estabelece um limite de vida após o dilúvio. Aqueles homens e mulheres antes do dilúvio viveram séculos. Mas durante a história houve muitos momentos que a expectativa de vida era muito menor do que é hoje. Hoje nós temos uma melhor expectativa. Interessante, né? Expectativa de vida com o nome assim, cheio das farmácias que nós vemos abrir na nossa cidade, por exemplo. É algo a se pensar. Mas hoje a longevidade aumentou. Há um avanço na medicina, da ciência, mas tudo isso tem um ponto: a morte é inevitável. Então, se a morte veio devido ao pecado, se como pecadores nós estamos separados de Deus, se nós não podemos evitá-la de forma alguma, e se ela não é o fim, a próxima pergunta é o quê? O que vai acontecer quando você morrer? Bom, nós estamos vendo que a palavra de Deus, tentando fazer isso sistematicamente, o que a palavra de Deus tem a dizer sobre isso. O que vai acontecer quando você morrer? Quando eu morrer? O texto lá que nós vimos diz que vem depois da morte o juízo. Nós vimos que um juízo é um julgamento onde há uma autoridade e há um réu. A autoridade condena ou absolve alguém. Mas há outras questões. Quem será o juiz? Quem será julgado? Por que tem que ter um juízo? Como vai ser esse julgamento? Quando ele será? Quem vai ser condenado? Quem vai ser absolvido? São perguntas, né? Importantíssimas. A primeira é quem vai ser o juiz. Gênesis, capítulo 18, verso 18, diz que Moisés escreve isso, ele diz que Deus, e ele está tendo a direção do Espírito para escrever, ele aniquilará a cidade de Sodoma e Gomorra. Nós sabemos, eram cidades totalmente pervertidas, pagãs, que viviam distantes da palavra de Deus, do que Deus estabelecia como regra, viviam chafurdados no pecado. E aí o texto diz assim, Gênesis, capítulo 18, verso 25, diz: não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Ou seja, o que eles estão fazendo, Deus não vai julgar? A resposta é uma pergunta retórica. Sim, ele vai julgar. O juiz de toda a terra. Quem é o juiz de toda a terra?
Abraão está dizendo que Deus é o juiz de toda a terra e que ele, por ser juiz, ele precisa exercer justiça. Então, por isso que tem que ter juízo. Por isso que o universalismo, que é a ideia de que no final, mesmo aqueles que rejeitam vão ser salvos, não cabe na Escritura, porque Deus é justo juiz. Eu e vocês não entendemos o que é ser justo. O padrão de justiça nossa está aí. Ficamos felizes com os nossos juízes, aqueles que ocupam hoje os mais altos níveis de autoridade do nosso país. Nós admiramos a justiça desses homens. O nosso padrão de justiça é esse, mas aqui é Deus. É Deus o justo juiz. Ele não vai exercer justiça, o juiz de toda a terra? A resposta é claro que sim. Outro texto que mostra quem é o juiz, Eclesiastes, capítulo 12, verso 14, diz assim: Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mau. Esse texto aqui dá para tremer, não dá não? Uma coisa é você esconder da sua esposa, dos seus pais, do pastor, dos seus filhos, você esconder do teu companheiro de trabalho, do teu chefe. Uma coisa é você esconder para eles, a outra é diante de Deus. Você não esconde nada, nada, nem o que você pensa você esconde. Há dois textos mais no Novo Testamento e há vários outros, e que nós vemos a resposta da segunda questão: quem será julgado? Aqui nós vemos que Deus trará julgamento tudo o que foi feito. De quem? Romanos, capítulo 2, verso 16. Paulo está falando aqui dos pagãos. Pagãos ou gentios, aqueles povos que nunca tiveram acesso à Bíblia. Eles não tinham acesso, como judeus, às Escrituras. Eles não sabiam quem era o Deus da Bíblia, que é o Deus Trino. Eles não tinham acesso aos mandamentos. Eles nunca tiveram contato nenhum com as manifestações sobrenaturais de Deus no Antigo Testamento. Nunca ouviram falar, poxa, se eles nunca ouviram falar, então eles são inocentes. Não, o texto diz exatamente o contrário. Deus colocou no coração do homem a eternidade e o que é certo e o errado. Lembra quando Deus ordenou, não coma, e aí eles vão e comem, e agora Deus diz assim, eles são como nós, o Deus Trino, conhecedores do bem e do mal. O homem sabe o que é certo. Qualquer ser humano, em qualquer lugar na história, em qualquer momento da história, sabe, por exemplo, que mentir é errado. Qualquer pessoa sabe. Por quê? Porque tem a consciência do certo e do errado. E aqui Paulo então está falando que vai haver um julgamento desses. E olha o que Paulo diz sobre isso. No dia, o dia do juízo, em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por meio de Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Ele está falando do contexto, olha só, de pessoas que não conhecem a Deus, nunca ouviram falar de Deus, não têm a lei, não sabem quem é Jesus. Eles vão ser julgados porque eles fizeram coisa errada, eles sabiam. Agora imagine nós, que temos acesso à Bíblia, que sabemos o Deus do Antigo e do Novo Testamento. Portanto, Deus vai julgar homens. Homens, obviamente, homens e mulheres. O juiz será Deus. Portanto, o juízo justo. Não tem. Vou recorrer. Eu vou para a última, primeira, segunda, terceira instância. Vai prescrever. Esquece. Não tem processo demorado, não tem revisão, não tem apelação, não tem anulação, não tem nada disso.
Não tem testemunha. Deus vai mostrar. Os julgados seremos quem? Nós, réus. Todo ser humano, com a exceção do Deus Filho que foi ser humano, estarão ali. Ele vai estar ali para julgar todos os demais. Os nossos segredos serão julgados. Misericórdia. Misericórdia. Cada ato, palavra, pensamento, tudo. Onde que está isso? Hebreus, capítulo 4, verso 13. Não é maravilhoso que a palavra, ela responde a essas perguntas, né? Quem disse? Deus. Deus disse. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Dá para escapar, mas não tem possibilidade nenhuma. Eu conversava esses dias com alguém muito próximo, e aí ele estava falando, e aí, como é que está a saúde? Está boa e tal. Ele está com 83 anos. E está boa mesmo. Tá, mas um dia vai acabar, né? Então, mas eu nunca desejei mal para ninguém, eu nunca fiz isso. Não, isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso não conta. Diante de Deus não conta absolutamente nada. Mas eu nunca vi. Não, mas não conta nada. Então desse jeito não tem para ninguém. Não tem mesmo. Só tem uma possibilidade: o Evangelho. E esse você não quer. Mas por que um juízo? Quando Deus criou o homem, Ele deu tudo. O poder e o privilégio de conhecê-lo. Deu a ele um lugar maravilhoso. Não havia mal, dor, sofrimento, morte. Inimaginável para nós. Inimaginável para nós. Deus, como Criador, como Deus, demandou obediência a um único mandamento. Deus. E o homem se rebelou contra ele. Não quero, não vou obedecê-lo, eu quero ser Deus. Por que o juízo? Por isso. Deus, sendo santo, odeia o pecado. Mas quem é pecador? Romanos, capítulo 3, caso você tenha alguma dúvida, Romanos, capítulo 3, verso 23, diz assim: todos pecaram, estão separados, destituídos da presença gloriosa de Deus. Foi isso que o pecado fez. Todos pecaram, eu e vocês. Alguém aqui duvida que é pecador? Quem levanta a mão? Todos nós somos pecadores. Mas sabe qual a noção que eu e vocês temos de quão pecadores nós somos? Nenhuma. Nenhuma. Mas eu não sou como fulano de tal. Eu não sou como fulano, esse aqui. Mas eu não fiz isso, é isso. Mas diante de Deus não existe esse tipo de justificativa. Diante de Deus, que é quem realmente conta, não existe. Todos os descendentes de Adão pecaram. Nenhum de nós tem a menor ideia da gravidade disso, do que é pecar contra Deus. Irmãos, nós não sabemos. Isso não é uma hipérbole. Nós não temos a menor ideia do que é isso. Todo o mal que há hoje é fruto de um único pecado. É sério ou não? Imagine então os muitos pecados que cometemos.
E é por isso que todo mundo nasce afastado de Deus. Mostra que o pecado é contra Deus. E qualquer pecado é grave porque é contra Deus. E Deus, sendo justo, vai punir eternamente o pecado. É por isso que tem o juízo. Como será o juízo? Vários textos da palavra. Estou pegando alguns. Daniel, capítulo 12, verso 2. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e para o desprezo eterno. Quem estabeleceu isso? Deus. O Deus Trino. A morte não é o fim, lembra? Todo pecador vai ressuscitar um dia para estar diante de Deus. Todo mundo. Se Jesus não voltar até 2124, todos nós estaremos mortos esperando esse dia. Se ele voltar, todos que morreram desde Adão até o último vão ressuscitar. Os cristãos com corpos glorificados, os ímpios eu não sei, a Bíblia não fala. Acho que não vai ser com corpo glorificado. Mas não vai importar também. Todos vão ressuscitar, de acordo com o texto. Multidões dos que dormem no pó da terra acordarão. A outra questão é quando vai acontecer isso aí. E Jesus responde, afinal, Ele é o Deus e o juiz. Mas Deus não é, Jesus, Ele não veio pregar, é o amor, mas Ele veio falar da santidade e da justiça. Mateus capítulo 25, versos 31 a 32. E a Ele mesmo está dizendo aqui. Ele mesmo, Jesus, está dizendo isso. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com Ele, então se assentará no trono da sua glória. Imagina a cena. Não dá nem para imaginar, né? Mas isso é literal, isso não é figurativo. Isso é literal. Ele vai vir sobre as nuvens com poder e glória, com seus anjos. Por causa dos seus eleitos ele vem. E todas as nações serão reunidas em sua presença. Lembra? Vão ressuscitar todo mundo. A humanidade vai estar diante dele. Eu falo isso para um incrédulo. Você está ficando louco? Fala isso para as pessoas hoje do mundo. Você acredita nisso? Isso vai acontecer tão certo quanto eu e você estamos aqui agora. E todas as nações serão reunidas em sua presença, na presença de Cristo. Ele é o Filho do Homem, que vem na sua majestade. E ele, Cristo, separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas. E no texto ele diz, ele vai separar os da direita e esquerda. Os da direita ele vai, vinde a mim. E os da esquerda vai, afastai-vos de mim. Jesus. O juízo, portanto, esse julgamento vai ser na volta de Cristo. Deus vai aniquilar essa realidade. E aí então eu quero terminar com a questão que é a mais importante para mim, para você. E é a pergunta do início. Como você vai estar em 2124? Se Jesus não tiver voltado ainda, você vai estar esperando esse juízo. Como você vai estar esperando? Condenado ou absolvido? Porque a chance é agora. A chance é aqui. Não há uma outra possibilidade.
E um texto que mostra o que nós vimos do julgamento é Apocalipse capítulo 20, que aí descreve com detalhes esse juízo. Apocalipse capítulo 20, versos 11 a 15. Lembra, há um juízo, ele veio e agora aqui está uma descrição de como é esse juízo. E eu vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta. Quem está lá? O Senhor. De cuja presença fugiram a terra e o céu, não se achou lugar mais para eles, para esta realidade. Há um julgamento e uma outra realidade. E vi também os mortos, grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Os mortos, grandes e pequenos, ricos, pobres, intelectuais ou ignorantes, todo mundo vai estar lá. Eu e vocês vamos estar lá. Então se abriram livros, e aqui efetivamente começa o julgamento. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Então se abriram livros, e um livro especial, o livro da vida. Os mortos foram julgados, portanto, os mortos ressuscitarão. Eles estão cientes do que está acontecendo ali. Eles foram julgados segundo as suas obras, segundo o que eles fizeram. Pensaram, disseram, falaram, ouviram. Conforme o que se achava escrito nos livros. Então está toda a sua vida e a minha está lá. Tudo. Não passa nada, que é Deus que está registrando. Tudo. Ah, mas e as pessoas que morreram e viraram pó? Que problema para Deus fazer isso, né? Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. A morte é o lugar... O Hades é o lugar dos mortos, porque as pessoas que morreram, são mortas agora, não passaram por isso aqui é no fim. Elas estão esperando no Hades. E os que creram, morreram crendo em Cristo, estão esperando a ressurreição no paraíso, seio de Abraão. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Lá já está o anticristo e o falso profeta. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Todos aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida vão ser julgados de acordo com as suas obras, e de acordo com as suas obras serão condenados. É muito sério isso ou não? Há duas possibilidades para você reagir. Ou você vai ver isso levando a sério, ou você vai falar isso é coisa de lunático, de religioso ignorante. Eu espero que você não pense isso. Eu também espero que você não pense que você pode lidar com isso, que no final, não vou deixando para lá, depois eu vejo isso aí. Ficou um amigo meu uma vez, disse: Marco, o dia que eu quiser saber alguma coisa mais de Deus, eu vou falar com você, não se preocupe. Ou seja, para de falar do evangelho, não estou interessado. Aqui nós vemos claramente, os condenados são julgados segundo as suas obras. Mas e eu que como eu estava ouvindo, eu nunca desejei isso para alguém, eu nunca fiz isso. Você é um mentiroso, você ama o dinheiro. Você vive em práticas do pecado, várias outras, não muda nada. Mas eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca adulterei. A partir de qual perspectiva? Porque adultério, matar e roubar à luz da palavra de Deus são bem diferentes daquilo que você acha que é. Mentiria, mas todo mundo mente. Pois é, mas o pai da mentira é o diabo, e os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Uma mentira, mas é assim, como eu falei uma vez para o religioso, a gente estava conversando, e ele era bastante religioso, e aí eu citei o texto assim: sabia que se você tropeçar em um ponto só da lei, você é culpado de todos os outros? Ele falou: ô louco!
Pois é, mas é o que a Bíblia diz. E é Deus quem estabeleceu. Deus, o juiz, vai julgar cada um de acordo com o que pensou, fez, disse. A base é a lei dele. Quem aqui nunca cometeu pecado? Misericórdia. Quantos nós não cometemos? Mas e se eu parar? E se eu tentar parar? E se eu vi aí mas eu fiz isso, mas eu não quero mais fazer, eu vou tentar parar, porque Deus vai considerar, não adianta mais. E se eu fizer parte de uma religião, obedecer, ajudar os pobres, rezar e fazer um monte de campanha, sei lá, não muda nada. Deus diz em Tiago 2,10, se nós tropeçarmos em um só ponto da lei, nós somos culpados de todos os demais. Gálatas capítulo 3, verso 10, se a gente não obedecer sempre e tudo ao que Deus estabelece, nós seremos condenados. Sempre e tudo. Ninguém escapa. Esses são os condenados. Mas e os absolvidos? Quem são? São aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Como é que eu tenho meu nome escrito no livro da vida? Essa é a pergunta que eu e vocês devemos fazer. Nós não lemos que todos pecaram? Sim. Os que estão escritos no livro da vida são pecadores? Foram pecadores? Muitos. Dentre eles, um grande pecador, o apóstolo Paulo, matava cristãos. Mas o nome dele está escrito no livro da vida. Ou seja, se para alguém que matava cristãos achando que estava fazendo um negócio para Deus, pensa na gravidade disso, foi perdoado, então há possibilidade para mim e para você. O que é esse livro da vida? Apocalipse, capítulo 13, verso 8. Diz o que é esse livro. É o livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O livro da vida não é uma religião, o livro da vida não é um livro, o livro da vida não é um conjunto de regras. O livro da vida é o que Cristo fez na cruz para salvar pecadores. Ele é o Cordeiro que foi morto. Diferentemente de nós, ele nunca cometeu nenhum pecado, porque ele é Deus. Só Deus pode salvar o homem do seu estado deplorável de pecado. Foi por isso que ele, Deus, se fez homem, para vir a essa terra e obedecer, porque Deus exige perfeição, e ele obedeceu tudo perfeitamente. Ele cumpriu toda a justiça, porque Deus exige justiça. E ele vai culminar esse cumprimento na sua morte e ressurreição. Todas as vezes que eram cometidos pecados no Antigo Testamento, o povo que cria em Deus, o que eles tinham que fazer? Matar um cordeiro para perdão dos seus pecados. Mas tinha que matar toda hora, e nunca acabava. Então vem ele, o cordeiro, e de uma vez por todas morre na cruz, para perdão de todos os nossos pecados. Todos aqueles que creem em Cristo, no Cordeiro que foi morto, têm o seu nome escrito no livro da vida. Quem é o Cordeiro? João capítulo 1, verso 29. Não é maravilhoso? Como é que João viu? João era especial? Não, João teve a revelação do Espírito Santo de Deus para saber que aquele homem, o filho do carpinteiro, do ponto de vista humano, um Zé Ninguém, era o Deus encarnado que veio salvá-lo. No dia seguinte, João Batista viu a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro, ele veio me salvar. Ele veio me salvar por amor e de graça. Se eu crer nele, por mais pecador que eu tenha sido, eu já fui totalmente perdoado. Mas e se eu cometer pecados? Eu já fui totalmente perdoado. Tudo foi pago por ele na cruz, de uma vez por todas.
Os absolvidos têm o seu nome escrito no livro da vida, que é o do Cordeiro, que foi morto. Jesus, o Senhor do universo, veio salvar pecadores que não queriam, o rejeitavam, amavam o seu pecado, mas Ele mesmo assim veio. E se você o receber, crendo no seu sacrifício, se arrependendo dos seus pecados, vai evidenciar que o seu nome foi um dia escrito antes de tudo existir. Eis o Cordeiro de Deus que tira todos os meus pecados. Esse é o Evangelho da graça de Deus, o único que pode salvar pecadores como eu e você. E o último texto que fala disso, João capítulo 3, versos 16 e 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu graça, o seu Filho. Para quê? Por que Ele deu? Para que todo aquele que crê no seu Filho, em Cristo, não pereça, mas tenha a vida eterna. Lembra, o livro da vida é o livro da vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Então todo mundo vai ser salvo? Não, quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Quando eu creio, o que acontece? Eu me arrependo dos meus pecados. E eu vou sempre me arrepender. Quando alguém que crê no Evangelho comete pecados, ele se entristece, se arrepende, clama por perdão e recebe o perdão que já foi dado. Ah, você não sabe meu estado. Não, mas Ele sabe. Ele perdoa pecadores da pior espécie. Eu e vocês, se nós nos arrependermos e crermos nele. Arrependa-se. Creia em Jesus. Quando Ele morreu naquela cruz por você, no seu sangue Ele derramou para purificá-lo, e na sua ressurreição para dar uma nova vida. Creia que naquela cruz Ele não somente morreu lá, mas eu e você estávamos no corpo dEle. Ele nos atraiu no seu corpo, nos fez morrer e nos deu uma nova vida. Todos aqueles que creem. Em 2124, se Ele não tiver voltado ainda, se Ele tiver voltado, a gente já vai estar no novos céus e nova terra. Se não, nós vamos estar na presença dEle, não ainda com nossos corpos glorificados, mas estaremos na presença dEle. Um dia após a morte, haverá um juízo individual. Se nessa vida você crer no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e no que Ele fez na cruz, Ele fez por amor, graça e misericórdia, e se arrepender dos seus pecados, o que vai? Seu nome vai ser escrito no livro da vida daquela hora? Não. Vai evidenciar que o seu nome foi escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Você é responsável. Se você morrer rejeitando, você vai ser condenado por rejeitar. Se você se arrepender e crer, você vai louvá-lo, porque Ele escreveu o seu nome antes de existir tudo no livro da vida. Receba Cristo. Arrependa-se de seus pecados. Essa é a minha oração.